Família, graça e paz, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui no canal Tudo Pelo Reino e hoje para falar sobre a Bíblia Sagrada. Este livro que tem percorrido o mundo inteiro com a sua palavra, com a sua pregação, com o seu louvor e tem feito milhares de pessoas se render a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador do mundo. Então nós iremos falar de 6 curiosidades da Bíblia Sagrada, embora tenhamos diversas curiosidades, mas hoje o tempo é limitado, nós iremos falar apenas de 6 curiosidades. Espero que vocês gostem, aqueles que amam conhecer a palavra de Deus. É o que nós desejamos, cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Então, antes de falar das 6 curiosidades, não se esqueça, se você é inscrito, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e não esqueça de acompanhar todos os vídeos aqui e dar dicas para o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, estamos aqui de volta para falar sobre isso. Vamos lá para as curiosidades sem perca de tempo. Primeira curiosidade, você sabia que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos? Então imagina você ler a Bíblia que você tem hoje sem capítulos e sem versículos. Isso facilitou demais a nossa compreensão em partes, pois a Bíblia é um livro também que depende da espiritualidade de cada um para compreendê-la, para entender além do raciocínio e a inteligência humana. Então, o sistema de unificação de versículos e capítulos se deu há muitos séculos depois, não foi assim, né? Depois da primeira versão da Bíblia, em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia Sagrada em capítulos. Então ele foi lá, pegou a Bíblia para facilitar, vou dividir essa Bíblia em capítulos. Text message, thank you Jesus. Obrigado, Stephen Langton, né? Nos ajudou muito aí na compreensão. Mas ainda não havia a divisão em versículos para facilitar melhor a compreensão. Então, cerca de 300 anos depois, é que Robert Stephen organizou a Bíblia em versículos. E aí, unificando capítulos e versículos, a primeira versão da Bíblia Vulgata em francês, com um sistema de capítulos e versículos, foi publicada em 1553. Bacana, né? Facilitou demais a nossa compreensão, porque ler uma Bíblia com um livro inteiro é muito complicado, né? Então você divide capítulos e versículos, aí ainda tem uma epígrafe num texto, nos capítulos, facilitando a nossa compreensão sobre o que aquele texto está dizendo, e muitas vezes a gente tem dificuldade para entender o que a Bíblia está dizendo. Bacana? Primeira curiosidade. Segunda curiosidade, uma coisa interessante. Por que Bíblia? Por que o nome Bíblia é Bíblia? Não é? Às vezes nós temos Bíblia, todo mundo carrega uma Bíblia debaixo do braço e aí vai carregando, ou tem na sua casa. Mas por que Bíblia? Olha, o nome Bíblia remete à cidade própria do Líbano, a chamada Byblos, né? A atual de Biel. Era conhecida por produzir papiros, rolos para a escrita. Então a influência da cidade do Líbano foi tomada de tal maneira, cresceu tanto que se tornou a palavra Bíblia, que significa livros no grego, livro no original. Então, daí a palavra do nome Bíblia. Então, surgiu a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, nosso manual de fé e prática. Bacana, né? Então, daí o nome Bíblia. Vamos para a terceira curiosidade, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Sério. A Bíblia é um livro não só antigo, mais antigo da história, como ele foi o primeiro livro impresso. E era interessante, uma coisa interessante, porque os livros eram escritos à mão. Imagina aí, cerca de 40 escritores escrevendo livros na mão, diferentes lugares, ninguém se conhecia, mas escreveu os livros na mão. Enfim, foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que a Bíblia foi impressa, o primeiro livro da história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Bacana, gente, o nosso livro, a Bíblia Sagrada, foi um dos primeiros livros impressos. Então vamos para a quarta curiosidade. A quarta curiosidade é o livro de Gênesis, ou aquele que está incluído no Pentateuco.
a princípio ele é o primeiro livro, por ser o livro da criação, mas na ordem cronológica, respeitando a ordem cronológica, os historiadores acreditam que o livro de Gênesis não é o primeiro livro, mas sim o livro de Jó. É isso mesmo, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Então, mas o livro de Gênesis, como fala da criação do mundo, pelo seu próprio nome, é o início de tudo. Então, é o primeiro livro, mas não quer dizer que ele é o livro mais antigo. Se você pegar a história, você vai ver que vai escrever o livro de Gênesis é o próprio Moisés, quando Deus vai estar ordenando e dizendo como tudo foi criado. Muito bom, né? Bacana. Falando em livros, primeiro, segundo e quem foi escrito primeiro, vamos para o Novo Testamento. E aí a gente encontra quem? Na ordem dos evangelhos sinópticos, nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quem foi escrito primeiro? Nenhum desses aí foi escrito primeiro. Ele não é o primeiro livro do Novo Testamento. Respeitando o tempo, a gente vai ver que os historiadores vão dizer que quem escreveu primeiro foi Tiago. É isso aí, meus irmãos. Tiago escreveu há 45 anos, há 48 depois que Cristo vai ao céu. Tiago escreve o livro, assim como o Antigo Testamento. Os livros estão organizados segundo uma ordem narrativa e não numa ordem cronológica. Então isso para facilitar também a nossa compreensão. Respeitando isso, a gente consegue ter um melhor entendimento. Então por isso que a Bíblia é organizada, uma organização de livros. Organiza para a nossa maior compreensão. Então não é Mateus, e sim Tiago 45, 48 depois de Cristo. Bacana, a gente não pode deixar de esquecer essa última curiosidade. A Bíblia é um dos livros mais vendidos e traduzidos da história. Estima-se que mais de 3,9 milhões de cópias tenham sido vendidas e espalhadas em todo este planeta, este mundo. É um verdadeiro best-seller. Maravilha, né, irmãos? Coisa boa, maravilhosa saber que a nossa Bíblia Sagrada tem este conteúdo e tudo isso porque é uma evidência do próprio Deus em nossas vidas, que através dessa Bíblia nós estamos sendo guiados para o caminho rumo ao céu, e que Deus possa nos abençoar, nos gratificar com esta palavra. Medite na Bíblia, medite de dia, medite de noite, porque a palavra é o próprio Deus falando conosco e Ele está lá de alguma forma para nos dizer, nos orientar, nos consolar, nos confortar, nos corrigir e nos trazer paz, tá bom? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Bye bye, Deus te abençoe.